Então vamos para mais uma aula de ciências com a professora Ariana. E o assunto de hoje é propagação de calor e máquinas térmicas. Livro do 7º ano, caderno 2, capítulo 2. Já estamos no segundo capítulo, ok? A página 18 a 29, os tópicos são condução, convecção e radiação, máquinas térmicas, combustíveis fósseis. Formas de propagação de calor. Você lembra o que é calor? É energia em trânsito, energia que vai estar passando de um corpo, onde está maior agitação de moléculas, maior temperatura, para um corpo onde está uma menor agitação de moléculas, uma menor temperatura. E essa energia está sempre passando de um corpo para o outro. E ela pode ocorrer de 3 formas, na forma de condução térmica, convecção e irradiação. Então vamos ver a diferença entre elas. Começando por condução. De que forma esse calor é propagado de um corpo para o outro? Na condução é por proximidade. Um corpo com maior agitação de moléculas, com maior temperatura, pela proximidade com outro corpo com menor temperatura, há então transferência de calor. Olha o exemplo na imagem. Você tem uma queima, um fogo. Do lado esquerdo da imagem, com altíssima agitação das moléculas pela proximidade com outro corpo, começou a ter muita agitação de moléculas. Reparem que as moléculas ao lado direito da imagem ainda estão um pouco agitadas. Então, esse corpo começou a receber calor de uma fonte. As moléculas começaram a se agitar mais do que de quando começou. Então, as moléculas, elas estão mais agitadas logo de onde estão recebendo essa fonte de calor. Então, vai começar essa agitação de onde está recebendo essa fonte de calor. Na imagem de vocês, como vocês estão vendo, é da esquerda para a direita, que onde está recebendo essa fonte de calor está muito agitada, no meio desse corpo está agitado e no lado direito está pouco agitado, até haver um equilíbrio de todas as moléculas. Quando o corpo recebe o calor emanado, então todas elas chegam a um ponto de muito agitadas. Você sabe o ferro de passar? Aquele ferro que nós temos em casa. Então, quando ele está ligado, eu começo a passar roupa, ok? Aí o ferro está em alta agitação de moléculas. Acontece então uma transferência de calor de quem está mais agitado, no caso do ferro, para a roupa que estou passando, no caso para as moléculas para essas moléculas. Essas moléculas da roupa estão menos agitadas. Isso é um processo natural. A tendência é sempre assim. Transferência para quem está com maior agitação de moléculas para quem está com menos agitação, buscando um equilíbrio. E aí vale a pena lembrar que existem materiais que são bons condutores de calor, como, por exemplo, metais, grafite, algumas substâncias como os ácidos, e existe também os maus condutores de calor, como exemplo. Vamos lá. Imagine que eu estou cozinhando uma sopa. Aí eu pego uma colher de metal e começo a mexer essa sopa. O que vai acontecer? A minha sopa ela está com alta agitação de moléculas, né? Ela está mais quente. Aí vai passando esse calor para o metal. E essa condução vai chegar até minha mão. Se eu não quero receber esse calor, eu tenho que usar um material de mau condutor de calor. Por exemplo, uma colher de madeira ou algum material de silicone ou de plástico. Esses materiais que citei são maus condutores de calor. Então, há uma dificuldade na agitação das moléculas deles. Nós temos também os isolantes térmicos, uma caixinha de isopor, por exemplo, aquelas que usamos para ir à praia, e nós colocamos nosso refrigerante, nossa água. Com a ideia de manter a temperatura do nosso líquido, do nosso refrigerante e da nossa água, nós guardamos dentro dessa caixinha e vamos para a nossa praia. Logo, o isopor é usado para isolar esse calor, para que não haja transferência de temperatura. Mas eu posso fazer também ao contrário. Se eu quero manter algo quentinho, aquecido, quero manter minha coxinha, minha empada, quentinha, aquecido, o que eu vou fazer? Aí eu já vou guardar numa estufa, onde está tendo uma maior temperatura de calor dentro daquela estufa. É uma temperatura diferente do ambiente externo. Deu para entender?
Outra forma de propagar calor é por convecção. Convecção dá uma ideia de um círculo, algo que está se movendo, e é isso mesmo. O calor influído no ar, na água, ele vai se propagar por convecção. E como é que vai ser isso, professora? Bom, é assim, eu estou aqui com a minha panela no fogo, já estou aqui por convecção térmica, transferindo então o calor do meu fogo para a minha panela. E ela é de metal. Se ela é de metal, então ela é uma boa condutora de calor. Na imagem à sua direita está rolando a condução do fogo para a panela, ou seja, um metal. E do metal vai rolar a convecção para o líquido. Vamos lá, imagina que é uma água que estou fazendo o meu macarrão aí. Mas para que haja transferência de calor entre as moléculas da minha água, vai ser por convecção. As moléculas mais agitadas, as mais quentes, vão subindo e o ar frio vai descendo. A água quente vai subindo e a água fria vai descendo. Até que, com o tempo, todo mundo vai estar agitado. Todo mundo está com a mesma temperatura. Isso acontece também com o ar-condicionado. O local ideal para ele é em cima, porque o ar frio desce e o ar quente sobe. Olha a convecção que está acontecendo. O ar frio, ele desce e o ar quente sobe. Olha o meu esquema. Na imagem à sua esquerda, ar quente subindo, água quente subindo e água fria descendo. E vai se movimentando, havendo uma convecção, até que eu tenho todo o ambiente numa mesma temperatura, ok? No mar também tem essa troca. No livro de vocês, acompanhe comigo aí na página 20, observe que na imagem A, durante o dia, a areia esquenta mais rapidamente que a água. O ar quente sobre a areia sobe, sendo substituído pelo ar frio proveniente do mar. O vento sopra do oceano para o continente. É a brisa marítima. E na imagem B, durante a noite, a areia esfria mais depressa que a água. O ar que está sobre o mar, mais aquecido, sobe para ocupar seu lugar. O ar mais frio sopra do continente para o mar. É a brisa terrestre. Ok? Deu para entender? Voltando novamente aqui para o nosso slide. Outro exemplo é a irradiação. Na irradiação térmica, há transferência de calor? Sim, tem sim, mas essa transferência ela não precisa de um meio para se propagar. Na irradiação, eu não preciso de contato, eu não preciso de um meio. A energia ela vai vir de um corpo para o outro, independente do meio. Bom, nossa maior fonte de calor que transfere energia para manter a vida na Terra é o nosso Sol. O Sol está em altíssima agitação dos gases e libera para a gente essa energia. Fora da Terra não tem ar. Eu não preciso desse ar para propagar essa energia que está chegando para nós. Então vamos pegar um exemplo mais amplo. Vamos lá. Você está na praia com areia, sol. O sol está com sua irradiação térmica. O calor do sol chegou até a areia. Está em alta agitação. A areia está quente. Aí você coloca o seu pé na areia e sentiu quente. O que aconteceu? Da areia para o seu pé rolou uma condução. No mar também vai acontecer, mas no mar a transferência de calor é mais lenta. Então, até a agitação chegar e a água aumentar a temperatura, já é noite. Então, simplificando os exemplos que eu dei, eu tive uma irradiação, eu tive uma condução e no mar, de forma mais lenta, eu tive uma convecção. Tranquilo? Deu para entender? Bom, nós vamos falar agora sobre as máquinas térmicas da história. Eu preciso que vocês leiam para poder compreender nesse capítulo, aqui a página 26, sobre as máquinas térmicas na história. Eu vou fazer um breve apanhado sobre esse tópico aqui. Bom, a primeira máquina térmica que a história tem registro é a máquina de Hélio, construída no século I depois de Cristo. Ela tinha como objetivo apenas divertir as pessoas, tá bom? O projeto inicial de uma máquina térmica que foi sucesso é do inglês engenheiro militar Capitão Thomas, desenvolvido em 1698, cuja função era de uma bomba de água. Nós temos também outra máquina, que é de Thomas Newcomen,
Em 1712, construiu uma bomba hidráulica que conseguia realizar essa tarefa. Além de conseguir funcionar bem, era bem simples e não envolvia técnicas especiais ou caras. Mas, sem dúvida alguma, ao lembrarmos das máquinas térmicas, suas primeiras aplicações foram as máquinas a vapor. Estas equiparam as primeiras locomotivas, entre as máquinas térmicas mais conhecidas atualmente. Podemos citar os refrigeradores, os condicionadores de ar, as máquinas a vapor, os automóveis, as motocicletas, os caminhões e assim por diante. Então, elas fazem a diferença entre si no emprego e nos ciclos que realizam, tá bom? Então, falando sobre combustíveis e o impacto ambiental, eu preciso que vocês leiam com atenção na página 28. Nós já falamos sobre isso no primeiro bimestre. Então, assim, só para falar rápido sobre isso, vocês vão entender melhor quando você lê essa parte do capítulo. Então, que eu quero falar para vocês que muito se fala em efeito estufa e principalmente dos malefícios que pode provocar para os seres que habitam no nosso planeta, contribuindo para a disseminação de uma ideia de que o efeito estufa é extremamente prejudicial. Bom, o efeito estufa é imprescindível para a existência da vida na Terra, tanto que, se ele não existisse, os seres humanos também não existiriam. Isso porque os gases responsáveis pelo efeito estufa, o CO2, o metano, o ozônio, como exemplo, são os responsáveis por controlar a temperatura próxima da superfície da Terra, tá bom? Só não podemos esquecer que o uso de diversos combustíveis fósseis existentes tem aumentado a concentração de gases que acentua o efeito estufa. Então, essa alta concentração desses gases, eles têm intensificado e prejudicado a camada da atmosfera, tá bom? Então, leiam a página 28 e vamos para a atividade. Atividades resolvidas para o próximo videoaula será da página 22, página 25, página 27 e página 29. E atividade extra são aquelas atividades da página Continue Aprendendo. Então, o que é para fazer? Quais são as atividades para fazer da semana? Atividade 9 a 11 e atividade 12 e 13, tá? Não esqueçam que esse extra é lá da página Continue Aprendendo. Procure lá no livro de vocês que vocês vão encontrar, ok?